O som do rugido da onça, de Micheline Veronsky. Capítulo 16. É fato que reis constroem castelos, além de pontes. O castelo está para o rei como os afogados estão para os rios. Entretanto, os rios não necessitam de afogados em suas torrentes para que se tenha sentido sua existência. Os afogados lhes são indiferentes, é a verdade. Ao contrário dos reis, que, sem castelo, parecem ter diminuída sua potência. Assim, quanto mais castelos e pontes, e mesmo conventos em pilares sólidos e alicerces estruturados, tanto maior o poder do rei, tenha ele qual nome tiver. Ah, e as guerras, é claro, e a ciência que coloca as guerras em movimento, com suas sempre novas tecnologias de matar. O poder de um rei, embora dito natural, não é fluido. Necessita de mecanismos, arruelas e encaixes. Nada é simples. O castelo, embora possa ser lar e fortificação, casa e posto de combate, universo que se ergue para fora da caixa de mogno talhada com adornos de marfim da rainha, ou, o contrário, ajuntamento de pedra e carne, que penetra em dobras e quinas no interior aveludado e rubro da mesma caixa. É também, e sobretudo, a marca da ruína. O castelo de Shillingham, por exemplo, na fronteira entre Inglaterra e Escócia, a meio caminho dos dois territórios, se um dia se torna risível em portais de notícias como um dos lugares mais assombrados do mundo, é porque, ainda ontem, ou centenas de anos atrás, como queira, foi palco de torturas de combatentes das duas nações, iniquidades contra as vítimas de sempre, pobres em geral, mulheres, crianças, soldados caídos em desgraça. Ou o palacete da Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, que, depois do baile de 9 de novembro de 1889, 250 contos de réis gastos, quase 1 tonelada de camarões, meia tonelada de perus e pouco menos de 100 de fazões, revela sua natureza de palco para o tombo do imperador Pedro II, incidente que lhe machuca as ancas e que, de quebra, faz com que perca o império. Após o baile, o espólio. 37 lenços, 24 cartolas e chapéus de senhoras, 13 coletes femininos, 17 cinta-ligas, 8 raminhos de corpete e militares com espadas em punho sobre seus cavalos brancos e pardos, assumindo o poder dali em diante. E, mesmo quando fora do poder, suas lâminas e armas de fogo sempre a postos, pairando ao longo dos tempos sobre a cabeça do povo. A ruína tem muitas configurações. Ademais, todo o castelo guarda em si túmulo e prisão. Inê e o menino Yuri são levados em comitiva a uma grande e compacta construção. O castelo em que mora aquele rei que encomendara aos cientistas todo um pedaço, um recorte de sua terra, o mesmo que lhes deu ordens e meios para saírem e saquear a terra alheia. Como que brotado do chão da cidade, o castelo se ergue denso, prepotente. Seus aposentos resplandecem ouro, rubis e uma longa história de conquistas e sangue. Nesse dezembro, a boa nova anunciada pelas inúmeras portas e janelas da casa do rei é menos o menino Jesus a ser celebrado em data próxima que essas outras crianças vindas da inaudita floresta, singulares, desconhecidas, anômalas em sua simplicidade. A imensa construção parece aos olhos de Inê um lugar que guarda muitas espécies de erro. Os brancos, presentes em todos os lugares, ora caminhando de um lado para o outro, ora paralisados em pedra muito polida e até mesmo em metal. Há ainda as gentes presas em quadros nas paredes e as que surgem ameaçadoras nos afrescos, brotando de paredes e teto. A lâmina translúcida dos espelhos a multiplicar os corpos
avisa do perigo de lhes reter a alma. Tapetes, estofados, almofadas, o ruído dos saltos dos sapatos contra o piso, os poucos animais que transitam com alguma liberdade, cães e gatos, toda a solenidade daquele mundo guardando enorme risco. Apartados de Martius e Spix, Inee e o menino são conduzidos a um aposento sombrio por uma mulher de bochechas coradas e cabelo entre o branco e o amarelo. Ali, são limpos rapidamente com um pano áspero e úmido e têm suas roupas trocadas. Uma mulher os leva a uma cozinha e tenta fazer com que comam um mingau grosso e um tanto repugnante. Tanto Inee quanto o menino Uri recusam o que lhes é oferecido. Estão enjoados. Depois de algum tempo de sossego e vigilância, são conduzidos à sala do trono, onde um ajuntamento de gente os olha com curiosidade ou ferocidade. Inee não consegue distinguir o que os move exatamente, mas lhe parece que todas aquelas pessoas se agregam em uma única e gigantesca cabeça de boca aberta e faz um ruído que ela mesma não sabia até ali que pudesse ser feito por gente, articulando uma boca faminta por engolir a ela, ao menino, aos bichos e às plantas ali colocadas em exibição. Uma boca ansiosa por saber deles a fibra e a consistência, e que, possuindo muitos e dessemelhantes olhos que variam de cor, ora azuis, ora verdes, e também escuros e amarelados, tem o poder de devassar todos os corpos, deixando à mostra estômagos, corações, tripas, sem, no entanto, devorá-los como deveriam. Só desperdício. Era um festejo bárbaro, e ela e os outros, o butim. Ao contrário do menino, naturalmente curioso e vivaz, Inee evita olhar os brancos diretamente. Espreita-os de soslaio, o suficiente para intuir quem são. Um homem de casaca negra berra algo para os cientistas, e é extremamente desagradável. Sua boca respinga cuspe, e seus dedos pegajosos, como o caucho, ora tocam a mão de Spix, ora tocam o ombro de Martius, e, ao tocá-los, seus dedos se desmancham, elásticos, em uma cauda grossa. Para seu horror, o homem se aproxima dela e, então, ela sente as mãos dele primeiro em seu cabelo, depois escorrendo para o queixo, abrindo sua boca, enquanto os olhos, como uma luz maligna, examinam-lhe os dentes. Relembra o dia no navio em que acordara com as mãos do capitão entre suas pernas. Depois o homem toca seus ombros, bate em suas costas e, por fim, lhe golpeia as pernas como se quisesse saber se são firmes. Essa coreografia de gestos ela já conhece e detesta, porque a machuca de muitas maneiras. Quando o homem termina de examiná-la e passa a investigar o menino, Inee sente ainda o visco dos seus dedos moles em cada lugar dela que ele tocou. Quando finalmente o rei aparece, vem acompanhado da rainha e dos filhos. O rei tem o péssimo hábito dos brancos de deixar cabelo crescer na cara, o que a enoja. Talvez entre eles seja sinal de que é um grande chefe, mas para ela trata-se de um sintoma de fraqueza de caráter. A mulher tem olhos muito penetrantes, e acima deles suas sobrancelhas são como duas lagartas escuras, que, embora muito próximas, parecem prestes a se arrastar em diferentes direções. Ela olha para Inee com curiosidade, talvez algum horror, e diz algo ao ouvido do marido, sem desviar os olhos da menina. Os filhos maiores também comentam coisas entre si, e as filhas pequenas saltitam como macaquinhos. Logo cercam Inee e o menino Yuri, e Inee pensa que, se tivesse, poderia lhes oferecer um punhado de tucumãs,
que elas se afastariam aos pulos, contentes, satisfeitas. Toda aquela festa e ajuntamento de curiosidades a enfadam. O cansaço que sente tem o peso de muitos fardos. Capítulo 17. A história é mestra do futuro, mas também do presente. Sussurra Martius para o convalido Spix, a quem abraça, emparelhando-o ombro a ombro. Muito embora exaustos, sentem-se de novo integrados, pertencentes a um mundo que os compreende e acolhe a delicadeza. São homens diferentes estes que regressam, sabem bem, mas ainda cabem naquele lugar que os nutriu e viu crescer. O ajuntamento de pessoas em seu redor configura-se quase como um círculo iluminado. É no que Martius acredita. A história é mestra do futuro, mas também do presente. Repete a si mesmo mentalmente, enquanto o passado retorna em cores muito vivas. Não lhe ocorre, porém, que o presente e o futuro possam iluminar o passado. A visão de Inee e do menino Yuri entre os nobres é como um detonador de um sentimento que não consegue distinguir. Tem a sensação de que algo possa estar fora de lugar, mas acredita isso aos anos de Brasil, percorrendo o sertão e os igarapés, desacostumado da corte. Relembra a terça-feira de 14 de julho de 1817, quando aportou no Rio de Janeiro, de carona com a comitiva da princesa Leopoldina. A cidade, aquele enclave ilógico, simultânea e rapidamente, se configurara como um recorte de civilização e cultura bem comportada e avançada ao modo europeu, só que em fricção contínua e incômoda com a barbárie. Se num primeiro momento a cidade parecera a conjunção perfeita entre natureza e civilização, ó Deus, quanta beleza pode invadir nossos olhos! O turbilhão de negras e negros impertinentes com sua existência ruidosa nas ruas da capital brasileira, vendendo suas cocadas e frutas, dando conta de existir aos gritos e gargalhadas. Invadindo os limites dos corpos com seus suores, seus pregões, seus torsos nus, ofereciam aos seus olhos um espetáculo extravagante e, por que não dizer, selvagem. Os diferentes idiomas da multidão dessa gente, de todas as cores e vestuários, se cruzam. O vozerio sempre interrompido e sempre repetido com que os negros levam, de um lado para o outro, as cargas sobre varas. O chiado de um tosco carro de boi de 2 rodas em que as mercadorias são conduzidas pela cidade. Os frequentes tiros de canhão dos castelos e dos navios de todos os países do mundo que entram e o estrondo dos foguetes com que os habitantes quase diariamente e já de manhã cedo festejam os dias santos, confundem-se num estardalhaço ensurdecedor. Por um instante, Martius, como que volta àquele passado, ao alarido, ao olhar que se inaugurava naquela terra. Somente quando saiu do Rio para a região de São Paulo é que se deu conta da grandiosidade daquilo em que se metera. Em 90 quilômetros de viagem, uma amostra do céu e do inferno. 3 guias, uma tropa de mulas, ele, Ender e Spix em seus cavalos rumo a São Paulo, atravessando a Serra do Mar. Lembrava, palavra por palavra, o que fora colocado no relatório ao seu rei. Abre aspas. Diante de tanta riqueza de formas, não temos mãos e olhos suficientes para realizar nosso trabalho. Fecha aspas. A luz amarela no desenho de Ender, pintor que acompanhou a comitiva em seus primeiros passos, retratando o início da viagem, agora lhe parecia pálida demais, uma idealização solar das durezas e provações heróicas. Sim, por que não? Pelas quais ainda passariam ele e Spix, do quanto ambos estavam despreparados para as gentes e a natureza do Brasil.
de quanto fantasiaram um país sem existência cabível no real e de como, ainda agora, o Brasil lhe parece fugidio, inapreensível. Se a história é uma mestra, qual é a sua face? Ela é a configuração do passado apenas? Martius volta ao salão da festa, o braço de Spix apoiado em seu ombro, e tenta afastar a excitação, perguntas e lembranças que o invadem. No entanto, relembra a água salobra das cacimbas quase secas do sertão baiano que lambia desesperado como o bicho que não era e que terminantemente se recusava a ser. Aperta os olhos como modo de sufocar o incômodo que o invade. Então, toma ar e respira fundo, porque agora tudo deve ser celebração pelo regresso, prestação de contas e, é claro, um pouco de glória. Mas neste momento, por um átimo, seu olhar cruza com o de Inee, e uma sombra anuvia seu pensamento. Capítulo 18. Depois de algum tempo, Inee não pôde mais escutar o rio e suas histórias. As paredes do castelo, o frio, os ruídos daquele mundo se tornam por demais imperativos e impedem que a voz da água encontre tradução nos seus ouvidos. De um modo que não compreende bem, a menina sente falta do rumorejar de Izar. Sente terrível falta da maloca, do cotidiano que havia sido partido como um galho na tempestade e, principalmente, da pele morna da mãe. Um buraco claro como um relâmpago se abre dentro dela e cresce. Não sente fome, sono, vontade de nada. No castelo do rei, tudo é assustadoramente longe dela mesma. Aquele sentimento, ela sabe, é outro nome para a doença. Logo nos primeiros dias após sua chegada, as filhas mais novas do rei elegem Inee e o menino Yuri como seus novos brinquedos. Inee sente-se cansada e tudo aquilo a molesta. Além do mais, as filhas do rei possuem bonecas, filhas que não se mexem, meninas em tudo iguais a elas, de pele muito pálidas, de cabelos e olhos claros, mas muito pequenas. Meninas cujas peles parecem de barro branco cru, cujos olhos não piscam nunca e cujas bocas não saem palavras. Inee imagina que podem estar vivas e presas naquela paralisia, e um tremor a atravessa quando as vê nos braços das duas meninas pela primeira vez. As filhas do rei tratam essas bonecas com muito carinho, e suas vozes se tornam mais finas quando falam com elas. Uma coisa assombrosa. Inee sente medo das bonecas e das vozes melífluas das meninas. As bonecas, ela sabe, têm outro tipo de vida, então é preciso respeitá-las, não aborrecê-las, cuidar para que não se zanguem. As filhas do rei tratam Inee como tratam suas bonecas. Puxam-na pelos braços, insistem em pentear seu cabelo e repetem palavras incansavelmente com aquelas vozes adocicadas, talvez na esperança de que Inee lhes responda de algum modo. Como as bonecas, entretanto, a menina não reage. Quando se aborrecem com Inee, a abandonam por alguns momentos, trocando-a pelo menino Yuri, que às vezes se mostra mais receptivo e até responde a elas com risadas e olhos muito espertos, mas nem sempre. Ao fim da primeira semana, as duas crianças serão batizadas em uma cerimônia oficiada por um padre sonolento. Causará espanto aos fiéis que o menino não tenha retirado o chapéu em sinal de respeito a Deus ao entrar na igreja. São sempre impressionantes as coisas que as pessoas escolhem para se escandalizar. Mas o incidente será rapidamente resolvido
e se desculpará a natureza ingênua e selvagem do pequeno bárbaro. Isabela e Johann são os nomes escolhidos para a nova vida que os brancos pensam dar a Inê e ao menino Yuri sob os desígnios do rei, que, a propósito, se chama Maximiliano I da Baviera. É curioso que a um rei se possa destronar, guilhotinar ou até executar ante a salva dos fuzis, mas que seu nome ninguém retire. Mesmo que deixe de ser rei, seu nome, composto de vários outros nomes, em uma teia labiríntica de ascendentes, será sempre uma marca do privilégio que recebeu ainda no berço. Isso, claro, se for um rei branco. O menino Yuri, por exemplo, que sucederia a seu pai em algum momento de sua vida na floresta, tem seu nome negado. O certo é que, para seus captores, só interessa saber que ele é Johann, do povo Yuri, e ela, Isabela, do povo Miranha. Ou tão somente Miranha e Yuri, dois rostos sem corpo, dois nomes sem história.